aqui na nossa igreja. Em primeiro lugar, que Deus abençoe vocês, que todos tenham aqui um bom final de ano, Natal e Ano Novo. Estamos aí saindo, cremos nisso, de 2 anos tão difíceis, que a humanidade como um todo enfrentou, que atingiu a todos, independente da condição, do que é, do que tem, mostrando que nós somos humanos. A pandemia ela atingiu o mundo inteiro, tivemos muitos problemas com isso, mas nós que estamos aqui hoje precisamos ser gratos a Deus, porque Deus nos poupou, nos deu a oportunidade de estarmos vivos. Então a gente tem que ser grato a Ele por isso. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus para a gente refletir um pouco sobre o Natal. Eu vou fazer menção de um texto que fala sobre uma atitude que Jesus fez, uma nobre atitude de Jesus. O tema é uma nobre atitude de Jesus. Filipenses capítulo 8, a partir do versículo 5 até o 9, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixa eu deixar minha Bíblia aqui. Bom, esse texto ele fala o seguinte: o apóstolo Paulo escreveu esse texto falando de uma nova atitude tomada por Jesus. Quando foi essa atitude? Jesus não estava nem aqui, ele estava na glória dos céus com seu Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus sempre existiu porque ele criou todas as coisas. Mas Jesus olhou, eu vou usar aqui uma linguagem humana para a gente entender o que ele fez. Ele olha para a humanidade, e quando ele olha para a humanidade, ele não só viu a humanidade lá do passado, de 2000 anos atrás. Ele olha desde o primeiro homem, que foi Adão, até o último ser humano que vai nascer ou vai existir nessa terra, e ele olha para a humanidade como um todo, e a primeira coisa que Jesus viu foi o quê? Que todo ser humano estava afastado de Deus o Pai. Por quê? Porque todo ser humano é um pecador, e o pecado nos afasta de Deus. Relembrando aqui que quando Deus fez o homem perfeito. Não era para existir na humanidade enfermidades, dificuldades, doenças, imperfeições, Não era para existir essas coisas. Porque quando Deus fez o homem pleno e perfeito. Está lá no livro do Gênesis isso. Mas o pecado afastou o homem de Deus. Não é Deus que se afastou da humanidade. Foi a humanidade que se afastou de Deus. Por quê? Deus é perfeito e santo. E o pecado não pode estar próximo de Deus. Então o pecado afastou o homem de Deus. O que isso fez no homem? O pecado trouxe as sequelas que a gente vive nesta vida aqui humana, das imperfeições. Tudo que a gente faz é imperfeito, é limitado, é falho, tem sempre algum problema que precisa ser corrigido. E também atingiu a nossa saúde física, que a gente tem a fragilidade do corpo, como também o pecado tornou o homem um ser distante de Deus. E aí Jesus Cristo, o que ele fez? Vendo que todo homem, conforme diz Romanos 3:23, diz que todos pecaram e todos estão afastados da glória de Deus. Significa dizer que não havia um homem nesta terra, homem aqui é a palavra genérica, mas significa homem e mulher, não havia um ser humano capaz de se auto-justificar diante de Deus. Não havia nenhum ser humano que tinha condição de se auto-justificar perante Deus. E aí Deus fez o que então? Jesus cumpre esse texto aqui. Jesus teve um sentimento. E qual foi o sentimento dele? O sentimento de abrir mão de estar lá na glória
porque lá ele era adorado pelos anjos, temido por todos. Até Satanás, se apresentar diante de Jesus, tem que se prostrar diante dele e adorá-lo, porque Satanás não é Deus, ele é uma criatura. Então Jesus estava lá sendo adorado, louvado, glorificado, ninguém murmurando, ninguém blasfemando do nome dele, e ele, vamos dizer na linguagem humana, do bem bom, lá em cima. Mas Jesus, ele olha para a humanidade e ele vê que os homens estão afastados de Deus. Então o que ele faz? Ele teve um sentimento. E qual é esse sentimento? O sentimento de não se manter no seu status, no que ele estava ali. Ele não tinha a obrigação de vir aqui, não tinha nenhuma necessidade, ele não precisava vir aqui. Mas qual foi o sentimento que ele teve? O sentimento de olhar para a humanidade, desde o primeiro homem ao último homem, significa dizer que ao olhar para ele estava olhando para nós, né? Porque ele é Deus, ele tem o olhar do passado, do presente e do futuro. Então ele olhou para toda a humanidade e viu que não havia um ser humano bom ou perfeito diante dele. Mas o desejo dele não era que nenhum homem vivesse afastado dele. Para isso que ele fez. Ele não se apropria, ou não fica parado, ou quieto, ou acostumado com o seu status de ser Deus e estar no bem bom. Mas o que ele faz? Ele abre mão desse status dele, né? E ele teve um sentimento de olhar para a humanidade e ter compaixão da humanidade. E ao ter compaixão da humanidade, o que ele fez? Ele decidiu abrir mão, por um momento, desse status de glória. Isso, a palavra seria status quo, é o estado de viver nesse estado. Ou seja, ele abre mão disso e decide vir à terra. E ele vem aqui para quê? Para uma finalidade. Ele vem aqui, por isso o texto diz: que vós tendes o mesmo sentimento que houve em Jesus. Qual foi o sentimento? De não viver parado no seu status, mas que fez alguma coisa em benefício em prol do outro. E aí ele vem a esse mundo, vem como um humano, ser humano como nós, né? Ele nasce de uma mulher, Maria, como um ser humano como qualquer um de nós, e ele vive a mesma realidade nossa, a nossa vida. Ele sentiu a nossa realidade e depois deu a sua vida para morrer, para salvar a humanidade. Esse foi o grande sentimento que Jesus Cristo teve por nós. E que eu quero trazer com esta passagem para a gente refletir sobre isso. Se Jesus, um ser perfeito, que é Deus, que não tinha obrigação nenhuma de vir aqui, não precisava se redimir de nada porque ele é perfeito, ele abriu mão de sua glória, de estar lá em cima, para lutar por nós, para dar a vida por nós, para morrer por nós. Aí vem a pergunta: e nós? Não estaríamos dispostos a abrir mão de alguma coisa para nos aproximarmos de Deus? Jesus abriu mão de sua glória, de estar lá em cima, para vir aqui embaixo, correr pela humanidade, para que a humanidade voltasse a se aproximar de Deus. E nós? Às vezes nós não nos aproximamos de Deus, por quê? Porque não queremos abrir mão de um vício, porque não queremos abrir mão de um costume, não queremos abrir mão de um elogio, não queremos abrir mão de alguma coisa que ao nosso momento, entre aspas, é bom e dá prazer, mas que nos afasta de Deus. Jesus, que vivia aquilo que era certo e perfeito, abriu mão por um tempo para vir aqui por nós. E nós, será que não faríamos a mesma coisa? Ou seja, será que nós vamos manter um coração distante de Deus a ponto de não abrir mão de alguma coisa que nos afaste de Deus, para que a gente possa se aproximar de Deus e receber o que Ele fez por nós? Porque quando Jesus veio a esse mundo, Ele não veio simplesmente para ser mais um ser humano. Não era essa a ideia que a Bíblia mostra. Jesus não nasceu só para ser mais um na conta da humanidade. Não é para isso que Ele veio. Jesus não veio a esse mundo aqui só porque Ele queria viver aqui a nossa realidade simplesmente. Ele veio por um propósito. Ele veio por uma causa. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que debaixo do sol, ou seja, nesta vida, há tempo e propósito para todas as coisas. Tudo tem uma finalidade, tudo tem um propósito, tudo tem um significado. E Jesus veio aqui para um propósito, para uma finalidade. E qual foi a finalidade e o propósito de Jesus vir aqui? Viver a nossa vida,
morrer por nós para nos dar a salvação. Então, o que nós anunciamos sobre Jesus é isso. O verdadeiro, e agora eu trago aqui o significado do Natal. O verdadeiro significado do Natal não é simplesmente porque a gente reúne as famílias. Isso é muito bom, a gente deve fazê-lo. Mas o Natal em si não é isso exatamente. O Natal não é a cesta básica. Natal não é simplesmente dar presentes ou distribuir presentes, ou você comprar uma ave lá e assar ela. Não é simplesmente isso. E mais do que tudo, o Natal não é Papai Noel, né? Só na cabeça de criança, mas para adulto então, é que a gente sabe que isso aí é uma fantasia. O verdadeiro significado e sentido do Natal é a vinda de Jesus a este mundo para dar a vida dele por nós. Então, nós precisamos aproveitar essa data de Natal, 25 de dezembro, embora não seja exatamente a data do nascimento de Jesus, que pode ter sido mais provavelmente no mês de janeiro, né? Mas não é dezembro, mas é comemorado em dezembro. Tudo bem, não é problema. A gente não comemora o Dia das Mães no segundo domingo de maio? Ué, nem toda mãe dá luz a filho no segundo domingo de maio, né? Muitas das senhoras aqui são mães e deram a luz a filhos aí em inúmeras outras datas. Então, o seu dia de ser mãe não é... Algumas vão dizer, mas o meu dia de ser mãe não é exatamente o segundo domingo de maio, né? É outro dia, mas se comemora no segundo domingo, porque a importância daquele dia, o significado histórico que ele tem. E a gente para homenagear as mães, ou no dia dos pais, ou no dia do amigo, e eles outras coisas. E no Natal, a gente aproveita para refletir sobre o quê? Sobre a bebida, sobre a festa, sobre comida, sobre presente? A gente precisa repensar nisso. Porque o verdadeiro significado do Natal é refletir que Jesus veio aqui. Agora, Jesus veio para quê? Será que Jesus veio a esse mundo para morrer por uma causa sem significado, em vão, sem sentido? Com certeza não. Jesus não iria vir lá de cima do céu, abrir mão de sua glória de ser adorado, porque Ele é Deus e só Ele deve ser adorado. Ele não iria abrir mão de tudo isso para chegar aqui e não ter significado nenhum, não ter sentido. Ele veio para algo que tinha significado. E qual é o significado disso então? Ele deu a vida por nós, por toda a humanidade. Significa dizer que diante de Deus, todo ser humano é um pecador. Não importa qual tipo de pecado que a gente tenha praticado. Uns podem ter pecado mais, outros menos. Uns podem ter praticado pecados X, outros pecados Y. Não importa. A questão é que todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos de Jesus. E Jesus veio para salvar a nossa vida. Então, o verdadeiro significado do Natal é entender esse propósito, que é o propósito da vinda de Jesus a esse mundo. E qual foi o propósito? Morrer e dar a sua vida por nós. Agora, toda causa tem um efeito. Todo propósito precisa de uma resposta, que é a finalidade dele. E aí fica uma pergunta para nós. Quantos de nós, ao ouvir esta mensagem, seja aqui ou seja em outro lugar, parou para refletir qual foi o propósito de Jesus ter vindo aqui e, de fato, realmente tem compreendido esse propósito e tem se entregado a Deus? Quando nós falamos de Jesus, nós não estamos chamando ninguém para vir para a nossa igreja. A igreja é um local, o templo, isso aqui é um templo, é um local que nós nos reunimos para prestar culto a Deus, mas não é a igreja que salva. Eu sou pastor, eu não posso salvar ninguém, nem a minha própria alma eu posso salvar, eu também dependo de Jesus. Então não é o líder religioso que vai poder nos salvar, não é a religião que nos salva, não é a denominação, não é a igreja. A salvação está em Cristo. Só Jesus pode nos salvar. A igreja apenas anuncia Cristo. A igreja procura seguir a Cristo. Mas a igreja não é a salvação. Então nós estamos aqui para trazer essa mensagem para que todos aqui reflitam. Eu acredito que muitos aqui já tomou essa decisão, já refletiu sobre o Natal, já entendeu o propósito do Natal e já entregou sua vida para Jesus. Mas acredito também que há outras pessoas aqui que talvez ainda não parou para refletir sobre isso. Então Jesus teve uma grande atitude, uma atitude nobre.
A maior das atitudes de deixar tudo para fazer algo por nós. Nós precisamos refletir sobre isso. Então, cada um que está aqui na manhã desse dia, reflita. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, não é a igreja, não é a pastor, não é a religião e não é a denominação. É tanto uma prova disso que esse evento aqui está sendo feito aqui, ele é promovido pela Secretaria de Missões da igreja. Mas ele não cadastrou apenas pessoas que são membros dessa igreja, ou porque é evangélico ou que professam uma fé cristã. Não importa. A religião, o credo, a condição social, naquilo que a pessoa crê ou deixa de crer, o que ela faz ou o que ela deixa de fazer. Não importa, é uma questão humana. E nós entendemos isso. Agora, o que eu estou falando aqui é uma outra questão, que independe disso aqui. O que eu estou falando aqui é que nós precisamos refletir o que Deus fez por nós. Será que nós não vamos responder a Ele aquilo que Ele fez por nós? Então, se alguém aqui, se você não ainda parou para refletir sobre isso, reflita sobre isso, o verdadeiro significado do Natal. O que Deus espera de nós com isso? O profeta Isaías escreveu no capítulo 53, versículo 11, dizendo o seguinte, que Jesus iria olhar para a humanidade, Ele iria olhar para nós e Ele ficaria satisfeito. Mas ficaria satisfeito com o quê? Ficaria satisfeito ao olhar para nós, a humanidade, e encontrar em nós o resultado daquilo que Ele fez. E qual é o resultado que Ele fez? Quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Então, que cada um aqui entregue sua vida a Jesus, receba Ele como Senhor de sua vida, como Salvador da sua vida. Eu te apresento Jesus como Senhor e Salvador. Se Ele vai te curar, ou vai resolver seus problemas financeiros, se Ele vai entrar lá com providência e vai te ajudar na sua vida social, na sua família, na sua casa, Ele pode fazer tudo isso. Mas a proposta do Evangelho, de nós crermos em Jesus, é para a salvação da nossa alma. Por quê? Porque nós, um dia, vamos deixar essa vida aqui na terra, mais cedo ou mais tarde. E para onde nós vamos? A Bíblia diz que só tem dois lugares, céu ou inferno. Todo homem precisa se encontrar com Deus, com Jesus, para que chegue até o céu. Então, reflita sobre isso. Se você não entregou a vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que entregar aqui na nossa igreja. A igreja ela apenas nos ajuda. A igreja é apenas um instrumento que nos ajuda. Porque sozinho a gente tem dificuldade de caminhar. Seria a mesma coisa de uma criança sem a escola. Para você ensinar, dar uma educação formal a uma criança do conhecimento das ciências, ensinar em casa seria muito difícil. A escola faz o quê? A escola auxilia, a escola ajuda. É o que a igreja faz. A igreja nos ajuda espiritualmente a nós estudarmos a palavra de Deus, aprendemos a seguir a Deus. A igreja só faz isso. Ela nos ajuda, mas não é a igreja que salva. Então, eu vou concluir esta mensagem dizendo: aqueles que me ouvem aqui na manhã desse dia, aproveite a oportunidade que você tem, porque a única garantia desta vida que a gente tem é que a gente está aqui agora. Eu não posso garantir nem daqui a 5 minutos, porque quantas pessoas estão tão bem, há casos até de pessoas falando como eu estou falando aqui no microfone, de repente ela para, cai e já cai morta. Acontece. Porque nenhum de nós podemos prever o amanhã, ou nem daqui a 5, 10 minutos. A gente não pode prever. O momento que a única certeza é agora que eu estou aqui, lúcido e perfeito, mas não sei se daqui a 1 minuto nem 2. Então, cada um de nós refletamos sobre isso. O Natal, ele tem um sentido, um significado. A gente comemora, a gente se alegra, a gente vê amigos, vê parente, vai na casa de amigo, troca presente, uma série de coisas. Isso tudo é bom, pode fazer parte do Natal. Não há problema nenhum. Agora, nós não podemos perder a essência do Natal. A essência é que Jesus veio para dar vida por nós. Então, eu deixo essa mensagem a todos aqui. E que cada um reflita. Se você já fez isso, amém. Se você não fez, entregue sua vida a Jesus. Pare um dia diante dele. Fale para ele: Jesus, me ajuda, perdoe meus pecados, eu quero aceitar o teu propósito porque o Senhor veio aqui. Se você fizer isso, entregue sua vida a Jesus, receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Caminhar na igreja é o segundo passo. Por quê? Porque a igreja vai lhe ajudar a você nessa caminhada. Mas a decisão, em primeiro lugar,
tem que ser pessoal, nada forçado. E a gente não está aqui para obrigar ninguém, forçar ninguém a nada, porque isso é livre, é uma decisão particular, é uma decisão pessoal que cada pessoa deve tomar, independente de qualquer coisa. Então, que Deus abençoe vocês, que cada um reflita sobre isso, entregue sua vida para Jesus. É Ele que pode nos salvar, pode mudar a nossa história de vida. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Desejo aí um bom final de ano a todos vocês. Que tenhamos, que Deus nos abençoe o Brasil. Que tenhamos aí dias melhores, mas que Deus esteja na casa de cada um e guiando a vida de vocês. Tá bom? Deus abençoe a todos. Chamo aqui novamente missionária Simone Areia. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.